eu vim contar sobre uma experiência muito ruim. Bom, um certo dia estava em casa, dormindo e acordei no meio da noite. Na verdade, eu acredito que tenha sido uma experiência de viagem astral. Foi muito real. Eu não consigo nem definir o que eu senti, porque foi horrorizante, foi um horror. Eu estava sonhando, dormindo, enfim. Quando eu percebi, tinham mãos saindo da parede, mãos assim escuras e me puxando e falando: você vai vir conosco agora. E eu falei: não vou, não vou. Eu tenho a minha filha para criar, não vou com vocês. Mas assim, era uma imagem tão horrível, escura, como se fosse o demo. Tinha chifres, né? O nariz pontudo, queixo pontudo, escuro, as mãos secas. Era algo horrorizante. Não, nossa, eu fico em choque quando eu penso nessa imagem. E foi dessa forma, e eu senti que estavam me puxando mesmo a mão pela parede. Eu falei: eu não vou, não vou, eu tenho minha filha para criar, não vou com vocês, eu não vou. E aí, de repente, é como se tivesse aberto um portal na parede. E esse portal, ele se fechou depois que eu afirmei que não iria. Então, assim, foi uma sensação muito ruim. Então, eu acredito que, não sei, eu estava em desdobramento, eu estava no umbral e queria que eu fizesse, que eu fosse com eles. Enfim, foi uma experiência muito ruim. Inclusive, eu já tive outras experiências muito parecidas, mas essa foi a que mais me deixou chocada. Passou por algo parecido ou gostaria de compartilhar sua história? Entre em contato através de nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. O umbral é um conceito amplamente discutido no espiritismo e em outras crenças esotéricas, frequentemente descrito como uma dimensão intermediária, um lugar entre o plano físico e as esferas espirituais mais elevadas. Essa região, de vibrações densas e sombrias, é considerada um local onde espíritos em sofrimento ou desequilíbrio acabam se encontrando após a morte. No contexto espírita, popularizado por autores como Allan Kardec e Chico Xavier, o umbral é uma espécie de limbo espiritual. Espíritos que, em vida, alimentaram comportamentos negativos, como ódio, egoísmo, vícios ou crimes, permanecem nesse plano até que estejam prontos para seguir seu processo de elevação espiritual. O umbral é visto como um local de aprendizado e purificação, onde esses espíritos enfrentam seus próprios conflitos e apegos. No estudo da demonologia, o umbral também é considerado um espaço de grande importância. Nesse contexto, o umbral pode ser descrito como uma zona de fronteira, um local onde entidades malignas ou seres demoníacos podem operar e exercer influência sobre os espíritos que ali se encontram. Por ser uma região de vibrações densas, ela se torna um terreno fértil para que espíritos negativos ou obsessores tentem manipular ou aprisionar almas vulneráveis. Muitas vezes, essas entidades, associadas às trevas ou ao caos, podem se aproveitar da fraqueza espiritual daqueles que estão no umbral. Durante experiências espirituais ou desdobramentos, como em viagens astrais, o contato com o umbral pode ser sentido como uma espécie de provação, onde influências negativas tentam envolver ou assustar o viajante. As descrições do umbral frequentemente o associam a um ambiente escuro, caótico e opressor. Os espíritos que habitam essa dimensão estão em um estado de profundo sofrimento, presos a emoções densas e carregadas, como culpa, medo, raiva e apego à matéria. Alguns relatos descrevem o umbral como um local povoado por figuras sombrias, que podem ser representadas como demônios ou seres de aparência grotesca, reforçando a sensação de horror e agonia que predomina nessa esfera. Apesar de sua densidade vibracional e das energias negativas que podem atuar nesse plano, o umbral também é visto como uma região transitória. Ou seja, os espíritos não estão destinados a permanecer ali para sempre. Eles podem, através de arrependimento, aprendizado e elevação espiritual, deixar o umbral e alcançar esferas superiores.
Aqueles que têm experiências de desdobramento ou viagem astral e se deparam com um umbral podem resistir à influência dessas entidades negativas ao manter uma postura firme e determinada, recusando-se a ceder ao medo ou à manipulação. Muitas vezes, a simples afirmação de vontade, como no caso de relatos em que a pessoa se recusa a ser levada por entidades do umbral, pode ser suficiente para fechar portais ou bloquear a interferência dessas presenças sombrias. O umbral é, em sua essência, um local de aprendizado e transformação. Ele representa as dificuldades espirituais enfrentadas pelos espíritos que ainda estão presos às sombras de sua existência passada. Ao mesmo tempo, é um lugar onde entidades sombrias podem tentar exercer seu poder. No entanto, com firmeza, fé e propósito, é possível superar a influência negativa do umbral e seguir em direção à luz e ao crescimento espiritual.